carta de João, capítulo 1, verso 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
É com esta atitude, ó Pai, de rendição, de devoção a Ti, que nós chegamos neste local, nesta casa de oração, para prestar o culto que só ao Senhor é devido. Antes de louvarmos o Teu nome, ó Pai, Tua palavra nos orienta que nós devemos rogar ao Senhor o perdão dos pecados. E é isso que nós fazemos, já iniciado pelo texto que nós lemos. Confiados na Tua graça é que nós confessamos os nossos pecados. Somente através de Tua graça é que nós podemos continuar, ó Pai, diante do Senhor. Que a Tua palavra também possa alimentar nossa alma essa noite, que seja noite de salvação. Que o Senhor receba o nosso louvor essa noite. Que o Senhor receba esse culto que já estamos prestando a Ti, é o que nós Te pedimos, no nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Em pé leiamos Salmo 93, versos 1 e 2, conforme indicado. Salmista nos convida ao louvor e ele diz: reina o Eterno, vestido de soberana majestade. Teu trono está firmado desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sei que sobre todos és Senhor. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sobre
Boa noite, irmãos. Quero convidar as crianças até 11 anos para o culto. Hoje com a responsabilidade da do tio Gustavo, missionário Gustavo. Muito bem. Samuel, vem aqui, por favor, junto aqui com o pessoal do louvor. Volta aí o pessoal do louvor. Mensagem de hoje, nós vamos falar sobre um dia que vai acontecer da volta do Senhor Jesus Cristo. Queria que a gente cantasse um pouquinho sobre isso. É um hino muito conhecido do cantor cristão. E eu pedi o Lucas aqui para que a gente tivesse esse momento. Quantos irmãos estão aqui se organizando? De Lucas Alves. Não foi arrebatado, né? Ainda não chegou ao arrebatamento. Irmãos, ontem nós plantamos mais uma igreja em Teresina. A primeira igreja batista no Parque Universitário. O Parque Universitário surgiu com uma invasão dos terrenos da Universidade Federal do Piauí, na Kennedy. Foi considerada a segunda maior favela da América Latina, foi considerada a primeira mais violenta, e há uns 10, 12 anos atrás nós iniciamos um trabalho ali com muita dificuldade. As casas de papelão, taipa, não tinha água, luz, esgoto a céu aberto, muita violência. Robert foi o nosso primeiro missionário. Robert foi assaltado lá várias vezes. Enquanto ele estava pregando, os caras chegavam e levaram até a moto dele uma vez. Então, assim, muito difícil. Robert desistiu do trabalho e entrou a Vanusa. A Vanusa não aguentou também, por causa da violência. Finalmente foi a Gisele. Gisele saiu de lá com síndrome do pânico, porque não aguentava mais a quantidade de assaltos. Deus chamou o Jorge Tan, e já com a Gisele, o Jório levou os americanos e construíram o templo. A igreja adquiriu os terrenos ali. Nós tínhamos lá um PEP, que era um programa de educação pré-infantil. Foi como nós conseguimos viver em paz com a comunidade. No templo nós tivemos muita dificuldade. O muro era construído durante o dia e à noite era derrubado por ordem dos traficantes. Não podia fazer. E um dia já não sabia mais o que fazer e nos chamaram lá. E eu chegando, falei com um garotinho que estava lá: você sabe quem é que manda derrubar esse muro? Sei, sim, senhor. Pois não me diga não, vá lá onde ele e diga que nós estamos atrás de um homem que seja respeitado aqui e que dê uma ordem para esse muro não ser mais derrubado. E ele voltou de lá uns 15 minutos depois: seu fulano disse que o senhor pode mandar fazer, que o homem é ele, viu? E assim foi, meus irmãos. Mas não foi ele não, foi Deus, né? E ontem nós inauguramos lá uma nova igreja, 39 membros. É a terceira filha da Igreja Batista do Joque, só em Teresina, irmãos. E nós louvamos a Deus. Sidão foi para lá muitas vezes, né, Cid? Repor geladeira, fogão, botar grade. Como? Foi assaltado lá, não é? Mas o Cid é porque era conhecido, ele fazia os programas lá do Minha Casa Minha Vida pela Caixa. Aí o pessoal pensava que ele tinha dinheiro, que ele era da Caixa Econômica, por isso que você era assaltado, né? Nós louvamos a Deus, irmãos, pela vida de todos que passaram ali e que ajudaram o reino de Deus a crescer. E nós, como igreja, ficamos muito, muito, muito felizes pela forma como Deus trabalhou naquele bairro. Parque Universitário, Giovana, não é mais nada disso. Ele hoje tem ruas calçadas, água, luz. Você olha lá, tem casas de 2 andares, excelentes. E ontem eu disse: pastor Denis, não vá nessa moto sozinho, vá perto de um carro, você pode ser assaltado. E o Jorge está: não, pode andar aqui agora tranquilo. E nós sabemos que o evangelho mudou a vida de pessoas. Uma senhora ontem dizia: pastor Joel, eu fui ganho para Cristo pelo Manuel. Manuel foi um menino que chegou aqui na igreja, que a Angelina trouxe, lembra, Joãozinho? Ele que discipulou aquela mulher, levou a Cristo.
E ela dizendo: eu tenho assim uma gratidão a Deus, porque eu conheci o evangelho que transformou minha vida. O missionário Robert, ela disse quantas vezes ela não tinha o que comer, e ela ficava ali, tinha aprendido a orar e dizer: ô Senhor, manda uma comidinha para mim, meu filho não pode ficar com fome. E o Robert chegava lá com a moto, com 1 quilo de arroz, com 1 quilo de feijão, e assim o evangelho mudou a vida daquela comunidade. Vamos continuar, meus irmãos, plantando igrejas. Ontem eles disseram que agora vão para o outro lado da comunidade para plantar a 2ª igreja batista no Parque Universitário. E com fé em Deus nós vamos ajudar. Vamos ou não vamos, irmãos? Vamos, né? Muito bem, Lucas. Vamos falar aí da volta de Cristo? Sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, os gemidos dessa terra, meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos nos saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, chamada, lá estarei. Então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar em pé. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Se fizer chamada, quando se chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. A Bíblia fala do livro onde os nossos nomes estarão escritos, o nome dos salvos. E um dia vai ter essa chamada. Arnaldo, muito bem. É porque ele estava ali gritando meu nome para eu responder presente, viu? Deus abençoe, irmãos. Deve sentar, obrigado. Irmãos, nós costumamos dividir, classificar as pessoas. Agora, na época da política, nós temos os lulistas, não é? Nós temos os bolsonaristas, sei lá como é o nome. Nós temos os marinistas, nós temos os bolistas, e aí por vai, são 14 classificações. A turma divide como? Amoedistas, né? Cadê o Neiva? Aí nós temos, ainda classificam de coxinhas, não é isso? E os mortadelas, né? Nós costumamos classificar as pessoas. Nós temos os nossos melhores amigos. Ah, fulano
está na relação dos meus melhores amigos. Nós temos aqueles também que a gente diz assim: eu não vou muito com a cara dele, né? Ele faz parte do grupo que eu não sou chegado, né? A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, e você pode abrir a sua Bíblia, que um dia nós seremos classificados. E fala de uma classificação, 3 grupos de pessoas que Jesus fala aí nesse texto. Olhe para a sua Bíblia, o capítulo é o 25 do Evangelho de Mateus. Esse texto fala sobre o juízo final. E eu gostaria de ler junto com os irmãos. Mateus 25, vamos a partir do versículo 31, localize. Olha o que é que a Bíblia diz. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei. Jesus já veio como o quê? Quando ele veio? Salvador, morreu na cruz para nos salvar. Ele volta agora e volta como rei. Quando ele voltar como rei, com todos os anjos, ele sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas uma das outras. Veja aí a classificação. Assim como o pastor separa as ovelhas dos... De quê? Tem uma tradução que diz das cabras, mas tem uma tradução que diz dos cabritos, e tem outra que diz dos bodes. Então você tem aqui as 2 classificações. Quais são? Ovelhas e bodes. Ovelhas e bodes. Vamos continuar a leitura? Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham, receba o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e vocês me deram água. Eu era estrangeiro e vocês me receberam na sua casa. Estava sem roupa e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Então os bons perguntarão, os bons aqui são as ovelhas. Perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos o Senhor na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que vocês o quê? Fizeram. Essa tradução que eu estou lendo diz aos mais humildes dos meus irmãos. Alguém tem outra tradução? Aos pequeninos. Aí já tinha aparecido as ovelhas, os bodes, e agora a última classificação qual é? Os pequeninos, os mais humildes. Vamos continuar a leitura. 41. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e não me deram água. Eu era estrangeiro e não me receberam nas suas casas. Estava sem roupa e vocês não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando que foi que vimos o Senhor com fome, com sede, estrangeiro, sem roupa, doente ou na cadeia e não o ajudamos? E o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar, quem? Os pequeninos, foi a mim que deixaram de ajudar.
E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, mexe com a gente hoje à noite. Que possamos sair daqui, Senhor, ciente de que somos as tuas ovelhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então eu falei da classificação. Vamos ver, guardaram? Primeiro o grupo das ovelhas, depois o grupo dos bodes, depois o grupo dos pequeninos. Quem é você? Quem são as ovelhas? Por que é que Jesus gostava de se referir aos discípulos, aos seus seguidores, ao que a gente chama hoje de cristãos? Ele gostava de nos chamar de quê? Ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus gostava de nos chamar de ovelhas. E por que Jesus nos comparou a ovelhas? Porque ovelha, meus irmãos, é diferente de bode. E primeiro eu vou falar das ovelhas, depois eu vou falar dos bodes. Como é uma ovelha? Ovelha é um animal muito bravo. Se você estiver perto de uma ovelha, pode se preparar para levar marruada, chifrada. É isso? Não. Ovelha é um animal dócil. O temperamento da ovelha, meus irmãos, é tranquilo. Para uma ovelha lhe agredir, é preciso alguma coisa estar incomodando a ela, porque ovelhas são dóceis. Ovelhas são tratáveis. Ovelhas gostam de andar o quê? Juntas. Pode olhar. Grupo de ovelhas, estão tudo juntinhas ali, uniformes, são conduzidas para um lado, para o outro, com a maior tranquilidade. Ovelha não se dispersa. Num grupo de ovelhas não vai ter uma ovelha dando chifrada na outra, dando marruada na outra. Não existe isso. Além disso, ovelha é uma carne deliciosa. Alguns dizem, é doce. Você não é diabético, pode comer, não tem problema. É uma das carnes mais saudáveis que existe, carne de ovelha. Você preparar aí um churrasco, carne de ovelha, pode me chamar, viu? Gosto demais, não tem problema. A ovelha da carne, a ovelha da leite, a ovelha da lã, ainda grava os berros da ovelha, né? E comercializam. Ovelha é sinônimo de fartura, de produtividade, de crescimento. No frio, um casacozinho de lã, hein? De ovelha. Ovelha protege. Por isso que Jesus nos chama de ovelhas. Depois ele chama aqui algumas pessoas, ele diz que essas ovelhas, chama de ovelha porque essas pessoas obedecem ao pastor. Não é isso? Porque são obedientes a Deus, porque são submissas a Deus, porque não são pessoas de confusão. Por isso que ele nos chama de ovelha. E tem uma turma que Jesus chama de bode. Meus irmãos, como é o comportamento de bodes? Parece com o de ovelha? Não. Até o cheiro é diferente. Tem gente que diz, eu detesto carne de bode. Eu não tenho esse problema não. Eu não como carne de bode. Eu não gosto de leite de cabra. É fedorento. Tem um cheiro ativo demais. Eu não gosto de bode. Bode é bicho atentado. Um grupo de bodes, você solta dentro de um pasto, vá atrás dele. Eles pulam a cerca, eles arrebentam a cerca. Se eles passam perto da casa, eles destroem tudo. Eles comem até saco de plástico. Você não vai encontrar uma ovelha em cima de uma árvore, mas bode você encontra.
Por isso que os apriscos já são feitos em cima de locais altos, não é isso, seu Firmino? Que bode sobe, meus irmãos, numa árvore, eles ficam todos lá em cima. E onde eles passam, eles deixam um rastro de destruição. E eles dão chifradas. Compare um chifre de ovelha com um chifre de bode. Com distância. É uma arma perigosa, né? E Jesus faz então essa comparação. As ovelhas são dóceis, são produtivas, são maleáveis, agregam, gostam de estar junto, bode não. E ele diz que existem na igreja trigo e o quê? Joio. Existe o quê? Bodes e ovelhas. Ovelhas e bodes. Finalmente, ele fala dos pequeninos. E um dia, bodes, ovelhas e pequeninos estarão diante do Senhor. Quando Jesus voltar como rei, todas as pessoas, desde Adão, quem foi o primeiro homem? Quem foi? Adão. Até o último que nasceu, quando Jesus voltar, no juízo final, estaremos todos nós lá. E uma vez alguém disse assim: pastor Joel, eu não acredito muito nessa história da Bíblia não, porque não vai ter espaço para colocar todo mundo junto. E eu disse: isso é problema para Deus, meu irmão? Não é problema para Deus. Todas as pessoas que morreram irão ressuscitar. Todos os vivos que não passaram ainda pela morte estarão nesse dia diante do Senhor. De todos os povos, de todos os países, de todos os continentes, de todos os tempos, estarão diante do Senhor. E o Rei Jesus vai fazer a classificação, vai separar as pessoas. Vai botar bode de um lado e vai botar o quê? Ovelhas do outro lado. Ele vai fazer a separação. E qual é o critério que Cristo vai usar para saber quem é bode, quem é ovelha? A gente diz assim: gente, é tudo igual. Ele dá nesse texto o critério de separação. É ovelha quem ajuda a uma pessoa enferma. Que mais? Me ajudem. É ovelha quem faz o que mesmo? Mais dá comida a quem tem fome. É ovelha quem faz o que mais? Dá água a quem tem sede. É ovelha quem vai no hospital visitar as pessoas enfermas, ou vai na casa dela visitar. É ovelha quem vai aos presídios visitar as pessoas que estão lá, as cadeias. É ovelha quem acolhe o estrangeiro. E o nosso estrangeiro não precisa ser só a pessoa que veio lá da Colômbia ou do Haiti, como nós estamos fazendo aqui, não. Há pessoas que chegam aqui em Teresina, bem aqui do interior, e que não encontram acolhimento, e que a gente diz que não é obrigação da gente. E ele diz que é ovelha quem cuida dos, me ajudem, quem cuida de quê? Dos pequeninos. Quem são os pequeninos? Às vezes a gente acha que os pequeninos são as criancinhas que morreram logo que nasceram. Não é isso? Os inocentes. Eu já vi culto de criança recém-nascido e o pastor dizia assim: ele é um anjinho. A palavra de Deus diz que pequenino é qualquer pessoa
que precise de ajuda. Pode ser na área de alimentação, pode ser na área de vestuário, pode ser na área de emprego, pode ser na área de chegar numa cidade, pode estar passando por problema com a justiça. É um pequenino. Marginalizados e excluídos, a tradução do Arnaldo. Meus irmãos, nós precisamos acordar como igreja. Nós achamos que somos ovelhas porque eu dou o dízimo, porque eu frequento uma igreja, porque eu vou ao culto, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro. E Jesus não está dizendo que nós somos ovelhas porque fazemos essas coisas. É isso que ele diz, Gilvan? Diz isso não. Ele diz que nós somos ovelhas se nós cuidarmos das pessoas marginalizadas, excluídas, enfermos, doentes, aleijados, nus, presos, hospitalizados. Quem faz isso não está fazendo para o marginalizado. Quando você vai lá na cadeia e visita o Raimundo José da Silva, você não está fazendo nada pelo Raimundo José da Silva. Jesus diz que você é uma ovelha porque você está fazendo para ele. Para ele. Às vezes tem um irmão ou outro que chama: pastor, está demais, está pedindo muito, o senhor pede demais. Vou continuar pedindo, irmãos, porque quando ajudamos, Jesus diz que nós não ajudamos a essas pessoas, nós ajudamos a Ele, por isso somos ovelhas, por isso acolhemos as pessoas. Por isso protegemos com a nossa lã as pessoas, com o nosso leite alimentamos as pessoas, cuidamos de pessoas. Por que é que as pessoas procuram a igreja? Você tem ideia do que acontece com a sua igreja durante a semana? O número de pedidos que a gente passa para a Iselda, para a Leninha, para a Gildene. As pessoas procuram a igreja porque sabem que aqui é uma casa de ovelhas, não é um lugar de bodes. Quando eu digo não, eu não sou ovelha, eu sou um bode. E Jesus diz nesse texto, meus irmãos, feita essa classificação, ele diz por que você é ovelha, e diz por que você é bode. Você é ovelha porque você acolhe, você cuida de pessoas, e você é bode porque você não cuida. O que é meu é meu. E ele diz nesse texto, o destino dos bodes e o destino das ovelhas. Qual é o destino das ovelhas? O que é que a Bíblia diz aí? Qual é o destino das ovelhas, meus irmãos? Vão para onde? Para o céu. Para o lugar que Deus preparou antes da fundação do mundo. As ovelhas vão para lá. E os bodes vão para onde, meus irmãos? O que é que o texto diz? Para o castigo eterno. Para o castigo eterno, o inferno, um lugar preparado para o diabo e seus seguidores. Às vezes a gente acha que tem que dar uma esmola, tem que ajudar uma pessoa, o lar de Maria, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser salvo. Não é não, Firmino. Nós não ajudamos pessoas para comprar a nossa salvação.
A fé sem obras é o quê? Morta. Por que temos fé? Porque somos ovelhas, porque somos discípulos de Cristo. A nossa missão é ajudar os pequeninos. A nossa fé demonstra quem nós somos. Não é porque eu ajudei que eu vou ser salvo. Eu sou salvo, eu ajudo porque eu sou salvo. Entenderam a diferença? Eu não faço nada para ser salvo. Eu faço porque eu já sou alcançado pela graça de Cristo. Dá prazer ajudar. Dá prazer servir. O pastor Genildo está com a esposa, o pastor Gero está com a esposa para fazer aquela cirurgia lá em São Luís, irmã Lúcia. Deu certo, vai ser feito. Ela tem um câncer. E ele recebeu o retiro lá na aldeia dele agora. Chegou luz na aldeia dele. E ele mandou uma mensagem dizendo que tinha comprado uma geladeira a gás, que ele estava com medo da luz não prestar lá. Porque os irmãos da igreja iam para lá e ele queria que os irmãos tomassem um suco gelado. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que leva um índio lá nas margens daquele rio, preocupar-se, porque vai um grupo de irmãos para lá e ele vai sem poder comprar uma geladeira. Eu disse, Gero, você não precisava ter feito isso. Nós não vamos lá preocupados com suco gelado. Você não precisava gastar esse dinheiro com geladeira. Sua mulher está lá em São Luís para se operar. Ele disse, não, eu tenho que fazer o melhor pelos meus irmãos em Cristo. É um exemplo, irmãos. Parece que a geladeira a gás não deu muito certo lá não. E uma pessoa me procurou e já está aqui na igreja um fogão e uma geladeira que o Ismael vai deixar para o Gero lá na aldeia. É impressionante, meus irmãos, porque cada vez que você é ovelha, que você abençoa, que você acolhe, as portas do céu se abrem, as janelas se abrem, e nós somos abençoados juntos também, não é? É muito bom servir. Nós temos no Piauí 5.000 presos. Essa semana eu fui à Esperantina. Entrei num pavilhão que tem 80 presos. Alguns promotores públicos, que é do Conselho Penitenciário, estavam lá e diziam, rapaz, sai daí, eles vão te matar, é perigoso, tu pode virar refém aqui dentro. Eu disse, não, aqui eu estou em casa. Em casa? Que história é essa? A Bíblia, meus irmãos, meu amigo. A cela, meus irmãos, cheia de Bíblias. E eu encostei na cela, dei bom dia, senhores. Quem aí é meu irmão em Cristo? Eu, né? Tá lendo o que aí? Estou lendo Gênesis. Já terminei a Bíblia, estou começando de novo no Gênesis. Está tendo culto, tá? Nós estamos fazendo culto aqui todo dia. Fulano se converteu ontem à noite. Meus irmãos, quando nós visitamos os enfermos, nós levamos a palavra de Deus. Aos cativos nós levamos liberdade. Não é a roupa, não é a comida. Claro que essas coisas existem, mas acima de tudo, se pega pessoas que eram bodes e com a palavra de Deus elas são regeneradas e se tornam o quê? Ovelhas. É por isso que nós precisamos cuidar dessas pessoas. Se você não sabia, se você acha, não, o pastor hoje deu umas viajadas, foi de volta de Cristo, que Cristo vai voltar, que vai ter o juízo final. Tem gente que diz logo, eu não acredito nessas coisas. Pois é verdade, está aqui, palavra de Deus. E ela diz que no dia de juízo, do juízo final, existirão dois grupos de pessoas: as ovelhas
e os bodes. Quem determina isso? Você. Quando vê um necessitado, quando vê uma pessoa com fome, quando vê uma grávida no meio da rua, quando vê um drogado no meio da rua, quando vê um preso, e você cuida, isso determina se somos de Cristo ou não. Tenho o privilégio de pastorear uma igreja que tem muitas ovelhas, mas muitas ovelhas mesmo. Se tem bode eu não conheço, porque vejo como os irmãos gostam de servir, e vamos continuar fazendo isso. Eu já assisti a alguns debates de governadores e de presidentes. Lamento dizer que não acredito em nada daquilo. Mais saúde, mais educação, mais segurança, mais, não é? Acredito nisso aqui, meus irmãos. No exército de ovelhas que o Senhor tem para mudar a vida de pessoas, como mudou no parque universitário. Nós tínhamos o PEP lá, que é um programa de educação pré-escolar. O filho do líder lá do tráfico, ele era nosso aluno lá. E um dia a José estava perguntando para eles: o que vocês querem ser quando crescer? E o filho daquele senhor disse: eu quero ser traficante igual meu pai. Foi não. Aquele menino foi ganho para Cristo, já não mora mais no parque universitário, já está grandinho, não é usuário de droga, não está nos caminhos do Pai, está nos caminhos do Senhor, porque nós fizemos a nossa parte. Somos ovelhas do Senhor, somos ovelha do Senhor. Ajude, cuide, viva o Evangelho, que isso é que lhe faz ser ovelha. Que Deus nos abençoe. Amém.
Queria convidá-la a ficar em pé. Vamos orar. Às vezes, na vida de muitas pessoas, a noite é difícil, é longa. A noite que é para dormir não se dorme, é a insônia, são as preocupações, as dificuldades da vida. Esse hino que nós cantamos é uma oração. Eu queria convidá-lo a cantar novamente, junto com Lucas, a primeira estrofe. E vamos fazer desse cântico a nossa oração de despedida desse culto, e também a nossa oração para que o Senhor nos abençoe no decorrer da semana. Oremos cantando. Pai, é a oração do teu povo. Nós rogamos as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Na noite de hoje, na semana que começamos. Não só na vida do teu povo aqui da IBJ, mas do teu povo que se espalha em toda a face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada semana, irmãos. Sejamos ovelhas.